Fala galera, beleza? Então, dando continuidade aqui, né, ao nosso curso, a nossa ementa aqui, nós vamos começar a fazer algumas aplicações aqui no QGIS, beleza? Para chegar até os nossos layouts. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, essa é a nossa interface inicial aqui do QGIS, certo? E aqui nós vamos estar adicionando as camadas de exemplo que nós vamos estar trabalhando. Então vocês vão estar recebendo 3 arquivos aqui, certo? Vocês vão estar recebendo esses 3 arquivos, que é o arquivo da área, o arquivo da altimetria da área, certo? O modelo digital do terreno, e o arquivo aqui do VARI, que é nosso índice de vegetação aqui, que nós vamos estar fazendo o layout dele para poder apresentar. E dentro dessa pasta vocês vão achar também aqui, ó, uma pasta com o vetor de curva de nível aqui que foi gerada pelo Adsoft, certo? Que foi gerada lá com os dados do drone, beleza? Então vocês vão estar recebendo todo esse material aqui e nós vamos adicionar aqui para começar a nossa brincadeira. Então, para poder adicionar, né, aqui o nosso material, nós temos esses botãozinhos aqui, adicionar camada vetorial, adicionar camada raster. Caso essa coluna de vocês aqui não esteja ativada, vocês podem vir aqui em camada e adicionar camada, e aqui vai ter tudo, tanto vetorial como raster. Então a primeira que nós vamos adicionar aqui é a camada raster, beleza? E vamos escolher aqui a nossa área total e adicionar. Vamos adicionar também o MDT e vamos adicionar também o índice de vegetação VARI aqui, que é o que nós vamos trabalhar para poder apresentar, beleza? Em cima disso tudo, vamos adicionar também a nossa camada vetorial, certo? Então aqui está a nossa camada vetorial, então nós vamos adicionar ela também. Pronto. Então vocês adicionando todos os arquivos, vocês vão ter essa configuração aqui, certo? Lembrem-se que o QGIS ele é um programa que trabalha com sobreposição de camadas, então o que está em cima aqui vocês verão primeiro, certo? Então aqui eu tenho como primeira camada aqui as curvas de nível, que são essas linhazinhas claras aqui. Depois eu tenho a camada do VARI, que está acinzentada aqui, nós vamos trabalhar com ela ainda aqui para poder dar uma melhor apresentação. Nós temos aqui o nosso MDT, certo? E nós temos aqui a nossa área que foi avaliada. Então essa é uma área com produção de manga, certo? Tem aproximadamente 9 a 10 hectares, beleza? Em que nós temos, tá aqui dividido basicamente em 3 talhões, né? Então nós temos esse talhão aqui embaixo, nós temos esse talhão aqui e esse talhão aqui, beleza? Então é a área que nós vamos estar trabalhando aqui para poder apresentar e brincar com os layouts aqui para poder melhor apresentar ela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar tanto o MDT como o VARI, certo? As camadas MDT e a camada VARI para poder apresentar ela melhor do que essa situação aqui. Então a gente pode dar 2 cliques aqui na camada ou o botão direito e clica aqui em propriedades, certo? Que vai aparecer essa caixinha aqui de propriedades. Vamos vir aqui em simbologia, depois vamos passar para tipo de renderização aqui, vamos botar banda simples, falsa cor. E aqui nós temos várias opções de degradê, aqui, de gradientes que nós podemos aplicar a essa camada. Geralmente, quando a gente se apresenta dados de altimetria, ou se apresenta em escala de cinza mesmo, como está aqui, ou com um gradiente que varia aí do vermelho até o azul, que é esse aqui no caso, que nós estamos selecionando ali. Então ele já mudou aqui, certo? É só clicar em aplicar aqui, vocês já vão ver aqui essa configuração, beleza? No entanto, é mais comum que a cor vermelha ela fique aqui, ela represente os locais que tem maior cota. Então nós podemos vir aqui novamente, certo? E pedir para inverter o gradiente de cores aqui, ó. E aí ele vai inverter e vai passar a cor vermelha aqui para o local que tem a maior cota. E aí ele fica com essa configuração. E aqui já está pré-configurado a nossa camada aqui, certo? De altimetria.
Agora eu vou ativar aqui a camada do Vari, que é essa camada aqui. A camada do Vari ela tem uma característica bastante específica. O índice de vegetação Vari, muitas vezes, quando ele é calculado, em alguns pontos acaba estourando a informação. O que seria isso? Se vocês observarem aqui, ó, eu estou dando um zoom e tem uns pontinhos aqui, ó, que estão um pouco distintos aqui, diferentes da cor cinza. Então esses são outlines aqui, né? São pontos fora, certo, da reta aqui, fora do nosso padrão, que nós temos que remover ele aqui, porque senão nós não vamos conseguir fazer uma representação tão fidedigna aqui, certo, da realidade. Esses pontinhos aqui, eles vão acabar dificultando aqui a apresentação desses dados. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos clicar aqui, ó, com dois cliques no botão normal ou com o botão direito em propriedades, certo? Vamos vir aqui em simbologia. E aqui em simbologia nós vamos também trabalhar com a banda simples falsa cor, certo? Só que quando nós estamos trabalhando com índice de vegetação, nós trabalhamos aqui com escalas que variam do vermelho ao verde. Então nós já temos aqui uma escala, certo? Que ela está aqui, já que ela varia do vermelho, passa pelo amarelo e vai para o verde, certo? Que é essa escala aqui, uma escala pré-configurada, certo? Que se nós aplicarmos aqui, ó, do jeito que está essa configuração aqui, vocês vão ver que não existe destaque nenhum aqui, ó, tá vendo? Não existe esse destaque. Então, por que isso? Isso acontece justamente por conta dessa configuração de valores máximos e mínimos aqui, ó. Esses pontinhos estourados aqui, eles são pontos que são fora da reta. Tem uma função bastante interessante aqui que vocês têm que conhecer também, que é o histograma, certo? Quando a gente clica aqui em histograma e coloca para carregar valores, ele vai mostrar para a gente aqui a distribuição desses dados. Então, o índice de vegetação Vari, ele varia ali em teoria, né, de -1 a 1. Só que, no entanto, devido a algumas configurações de aquisição de dados, do que você está apresentando, do que você está coletando com o seu drone, o que você está apresentando, acontece alguns outlines. Isso é natural, isso é normal que aconteça em qualquer tipo de cálculo, em qualquer tipo de amostragem, certo? Então podemos observar que para essa situação aqui, ó, ele tem alguns pontinhos de -15 e vai até 15. Se nós dermos um zoom aqui nessa faixa aqui, ó, então isso está acontecendo porque ele tem um pontinho aqui, ó, somente, ele tem um pontinho aqui, ó, um ponto, certo? Que está chegando a esse valor aqui. Então, é isso que vai estar comprometendo aqui a nossa representação. Mas nós temos como fazer um cálculo aqui, nós temos como retirar esse erro. Então, quando a gente configurar aqui os valores de mínimo e máximo, existem várias opções, certo? Então, para remover esses outlines, nós vamos trabalhar aqui, ó, com esse corte de contagem cumulativa. Então, esse corte ele vai fazer com que com que o programa tire ali uma porcentagem das extremidades. Então, se eu clico aqui, então, aplicar, pode observar que já tenho aqui uma realidade totalmente diferente, tá vendo? O que isso quer dizer? Que ele desconsiderou aqui os primeiros 2%, certo? E desconsiderou os últimos 2% aqui. Então ele tá considerando aqui, ele está tirando as duas pontas ali, certo? As duas bordas ali desses dados que foram levantados. Você pode trabalhar mais ainda essa apresentação aqui. E o que eu sempre gosto de falar para vocês, que tipo, a apresentação dos dados vai variar aí com base na sua experiência em trabalhar com esse tipo de corte, com esse tipo de ajuste. Então, aqui está 2%, mas vou mostrar para vocês aqui, certo? Que se nós aumentarmos aqui, a representação aqui vai mudar também. Então, observe, nós temos aqui um cultivo de manga, certo? É um cultivo em linhas. Então, observe que à medida que eu vou aumentando aqui, certo? Ele vai destacando mais aqui as áreas que está com solo exposto, que são as entrelinhas. Então, esse limite quem tem que definir aí é você, certo? É claro que você tem que definir com base no seu conhecimento na área, certo? Então, você conhece a área que você levantou, você conhece as características do seu cultivo. Então, você vai fazer aqui esse tipo de corte para poder destacar melhor aqui a sua situação. Beleza? Eu aqui
Para essa situação, eu colocaria aqui de 10 a 98, que é essa situação aqui, é essa apresentação que nós estamos vendo. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui para vocês verem, sem fechar, certo? Que é essa configuração que nós estamos vendo aqui. Que ele mostra com clareza aqui as plantas, certo? E destaca, dá um destaque bem interessante aqui ao solo nu, ao solo exposto. As áreas que estão mais em amarelo são áreas aqui que tem uma quantidade de palhada no solo, tem algumas plantas daninhas, plantas espontâneas, que nós vamos ver isso aqui também daqui a pouco, beleza? Então, para essa realidade aqui, eu vou estar aplicando esse tipo de configuração aqui com 1098, certo? Para a gente estar trabalhando. Vocês podem ainda criar o seu gradiente de cor, beleza? Então aqui nós temos um já pré-definido, certo? Se vocês derem 2 cliques aqui nas cores, vocês podem estar alterando as cores, beleza? Aqui então só dando 2 cliques, eu vou fazer somente uma alteração aqui, vou tirar esse amarelo aqui um pouco claro, eu vou colocar um amarelo mais intenso aqui, para ver como é que vai ficar, certo? Não ficou legal, vamos voltar. O nosso amarelo menos intenso. Opa. Então aqui, você consegue aqui fazer esse tipo de alteração. Isso é bastante interessante porque cada um tem o seu modelo, né? Então você pode estar trabalhando com os gradientes, criando, você pode vir aqui nessa opção aqui, ó, criar novo gradiente de cor. E aí ele vai abrir aqui. Você escolhe se você quer um gradiente. Ele vai abrir essa janelinha aqui em que você vai criar o seu gradiente conforme a sua necessidade, certo? Então, só adicionando as cores aqui. Aqui só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um aqui bem rapidinho para vocês. Então, clicando aqui, eu vou escolher o vermelho, que ele vai variar do vermelho. Vai passar aqui pelo um laranjazinho. Aqui no meio eu quero um amarelo. Aqui um verde, e aqui eu vou colocar um verde um pouco mais intenso. Pronto, aqui. Só aplicar ele aqui. Ele já está aqui. Então, aplicar, observe que já mudou lá, ó. Agora está com a cor mais intensa, uma cor mais viva. Então, você tem que definir o seu padrão. Por isso que eu falei no início, lá na nossa aulinha de introdução, em trabalhar com aquele no tripé. Padronização, simetria e preciosismo. Então você vai definir o seu padrão aqui, certo? Você pode estar brincando aqui e fazendo vários testes para mostrar aqui da melhor forma possível. Para a nossa aula aqui, para o nosso curso, eu vou estar utilizando o gradiente que já vem pré-definido no programa, que é esse aqui, certo? Que varia do vermelho ao verde aqui, com a intensidade de brilho um pouquinho inferior. Então é essa situação aqui, beleza? Então só dar o OK aqui, nós já temos aqui a nossa configuração aqui. Então nós já temos aqui nossa camada com índice vari, já aplicado e configurado aqui para poder fazer a apresentação. Então a gente pode dar aqui, ó, um zoom para poder observar que ele destaca com clareza aqui o que é planta e o que é solo, onde estão as linhas, tudo direitinho, certo? Nós temos também aqui já configurada, deixa eu remover aqui essa camada, o nosso modelo digital, certo? E nós temos aqui a nossa área que foi avaliada. Então nós vamos fazer layouts para poder fazer essas 3 apresentações. A apresentação da área em si, a apresentação do modelo digital ali, da altimetria desse terreno, e vamos apresentar também ali o índice vari, ali como você vai estar destacando essa informação aí para o seu cliente ou até mesmo para você, né? Temos também aqui as curvas de nível, certo? Que é essa camadinha aqui que vocês também vão estar recebendo. Deixa eu dar 2 cliques nela aqui, eu também consigo fazer alteração aqui em simbologia, tanto na cor, e aí eu vou colocar uma cor melhor aqui, que dê um destaque maior, certo? Mudando a cor e a espessura dela, certo? Aplicar aqui, pronto, para vocês verem com maior clareza. Então, nós temos essas curvas de nível que estão aqui, beleza? Nós temos uma aulinha, que vai ser logo após essa, que vai mostrar para vocês como você vai estar suavizando essas linhas aqui, porque não é interessante que você apresente um
um produto dessa forma, devido à característica de aquisição dessas imagens aqui, desses materiais, nós temos uma precisão muito grande. Aqui, essa imagem foi obtida com um drone Phantom 4, e o GSD dele estava variando ali de 3 a 4 centímetros. Com isso, você tem um detalhamento muito grande aqui da sua altimetria. No entanto, não é viável, não é bonito, né, você estar apresentando os dados dessa forma aqui. Então, existem algumas metodologias, certo? Eu vou aplicar aqui para vocês na próxima aula, que vocês vão estar melhorando aqui a apresentação desses resultados aqui, beleza? Só para vocês terem uma ideia, eu adicionei aqui agora essa camada de curva de nível aqui, que vocês não vão estar recebendo, vocês vão fazer a de vocês, certo? Então, para mostrar a diferença aqui, em vermelho é da forma que sai lá do Agisoft, certo? E em preto aqui, com a metodologia que nós aplicamos para poder suavizar essas linhas. Então fica muito mais viável, muito mais bem apresentável quando você tem uma configuração dessa aqui, certo? Mostrando as curvas de nível aí do levantamento de vocês. Então, se eu quero apresentar uma altimetria, eu vou estar apresentando ela dessa forma, que eu tenho aqui o nosso modelo digital e que eu tenho minhas curvas de nível suavizadas aqui, mais apresentáveis. Olha a diferença aqui quando nós comparamos com o material que sai diretamente do Agisoft. Então, fica um pouco poluído, né? Por isso que não é interessante. E você não vai ter perda significativa aqui, certo? De dados de altimetria. Haja vista que aqui, ó, se nós vamos fazer a medição, a diferença é muito pouca. E se você observar bem aqui em relação os dados no solo, você pode observar que a diferença é muito pouca aqui. Beleza? A maior parte dessas diferenças aqui são provocadas porque aqui para a nossa realidade é comum que as plantas aqui, o local que ficam as plantas, certo? Ela fique com um pouco mais alta do que a rua aqui, do que a entrelinha. Beleza? Então você vai ter essa configuração aí um pouco tumultuada, aí, um pouco poluída na informação. Mas deem uma olhada na aula de apresentação de curvas de nível, que vocês vão conseguir sair dessas linhas em vermelho aqui e chegar nessas linhas pretas aqui, que é uma linha que é muito melhor para você estar aí apresentando. Beleza? Deixa eu remover ela aqui, porque como eu disse para vocês, vocês vão fazer a de vocês, né? Então nós temos aqui todo esse material que nós vamos estar trabalhando para poder apresentar. Então, configurar das camadas aqui, como eu falei para vocês, a ideia não é fazer o processamento em si. E se vocês chegaram aqui, vocês já sabem que a ideia é mostrar para vocês de como vocês podem estar apresentando esses resultados, certo? Com a melhor clareza para o cliente de vocês, para você destacar aí o que existe realmente importante e realmente interessante aí para poder ser apresentado. Então, essa aula eu vou parar por aqui, porque já está ficando um pouco extensa. Na próxima aulinha aqui a gente vai estar destacando algumas informações aqui, fazendo algumas análises agronômicas aqui dentro dessa área, tanto do índice VARI aqui, beleza? Quanto do nosso ortomosaico aqui em RGB. Valeu!